Abra em Isaías. Isaías 55. Capítulo 55 de Isaías, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porquanto grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei. E prosperará naquilo para que eu enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão as palmas. Em lugar dos espinheiros crescerá faia, e em lugar da sarça crescerá murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica ao Cordeiro. Diga glória, 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 glória. Santo, santo, santo. É aquele que era, que há de. Fala do Senhor Espírito Santo, abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos sentar. Abre o jejum já. Abriu.
Tem muita coisa aqui, né? Pois eu dei como testemunha. Ele manda o homem, o ímpio perverso, deixar os caminhos e se converter ao Senhor nosso Deus. Porque Ele é grandioso, grande em perdoar. Aí o Senhor disse, porque os pensamentos dele são maiores, os caminhos dele também, né? Assim como o céu mais alto, que a terra assim é os pensamentos do Senhor. Ele fala que a palavra dele, que ele der, vai prosperar para aquilo que ele enviou. Assim como a chuva cai na terra, não volta mais o céu, assim a palavra dele vai também para a terra e vai prosperar para aquilo que o Senhor enviou. Ela não voltará para o Senhor vazia, antes fará o que apraz a Ele, prosperará naquilo para que eu enviei a palavra. Louvado seja o Cordeiro. Então, o Senhor, Ele, a palavra dele, a Bíblia diz, né, em Salmos, tem Salmo, corre muito velozmente pela terra. Quem já viu já? E a ordem que o Senhor deu, a palavra, a ordem, ela vai e prospera para aquilo que Ele enviou. Não vai voltar para Ele vazia. Vai e voltará, né? Aí ele cita aí como a terra que faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão para que come, assim a palavra dele vai prosperar, vai fortalecer, vai dar pão, vai dar sustento e vai servir como testemunho. Aí ele manda o rico, o perverso, marido, o homem, mulher, a se arrepender de seu falso caminho, porque a palavra do Senhor vai prosperar para aquilo que o Senhor enviou. Ou seja, vai produzir o resultado de glória para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é glorificado na vida e na morte. Está escrito. Ou seja, Ele é exaltado, Ele é temido, Ele é engrandecido. No Apocalipse fala lá, né? Os seus próprios remidos, os anjos também, dizendo, Senhor, até quando não, né, vingará o nosso sangue? Aí depois os anjos veem o Senhor vingando o sangue, e os anjos dizem, Deus é Deus justo e vingador, pois está vingando o sangue dos seus santos. Então a palavra vai para salvar e vai para condenar. Porque Jesus disse, né? Já tem quem o julgue a palavra que eu vos tenho dado. O próprio Senhor disse que a palavra que Ele tem falado é que vai julgar eles. Não, Senhor, não, eu não vim condenar, eu vim salvar, mas a palavra que vai condenar vocês. Palavra que tem ouvido.
obviamente, a pessoa vai se autocondenar por descumprir a palavra de Deus que foi manifesta, foi dada. Então ela mesma está se autocondenando ao não cumprir. E, de uma forma geral, a palavra está condenando a pessoa, porque ela não praticou, né? Não praticou a ordem que foi dada. Foi condenado por quê? Porque eu recebi a ordem de não mentir e eu menti. A palavra, ele recebeu uma palavra, uma ordenança para não mentir e ele mentiu. Então, a palavra condenou ele, porque ele não praticou. Mas se ele tivesse praticado, não minta, né? A palavra tinha o quê? Salva ele. Por isso que a palavra é uma espada de dois gumes, corta de um lado, corta do outro. Ela condena e ela salva. A palavra é Cristo. Ele é o Verbo. Deus é perfeito, né? A palavra que eu dei a vocês é estar julgando vocês. Também ela é poderosa para salvar. Mas como é que eu faço? Eu obedeço. Se obedecer a ela, você será salvo. Se você desobedecer, você estará se condenando. A palavra é uma só, irmão. Na verdade, quem está se condenando é a própria pessoa. E quem está se salvando é ela mesma, quando ela pratica, né? Teme a palavra de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo diz que nós purificamos as nossas almas na obediência à palavra. Está purificando a alma, está limpando a alma quando obedece a palavra que foi ordenada. E ao mesmo tempo, se você não obedece, está sujando as suas vestes. E Jesus também diz aí que o caminho dele é diferente do nosso caminho, os pensamentos dele é diferente também dos nossos pensamentos. Assim como a terra é mais, entre a terra e o céu tem um espaço grande, tem o céu muito mais alto, distante, assim é o caminho e os pensamentos seu mais elevado que o do homem. É um caminho perfeito, né? Então o homem que não conhece a Deus, não sabe o que é bom para si, não sabe o que seguir, está seguindo o caminho errado. Mas o homem que conhece a Deus sabe qual caminho deve ser seguido. Se seguir, estará guiando o caminho certo, verdadeiro. E a Bíblia diz que ao praticar a palavra, há um porvir, um futuro feliz para quem pratica. Também há um futuro mau para quem não pratica. Então, se a pessoa realmente conhece a Deus e vai praticar a palavra, o próprio Senhor se encarrega de traçar um caminho para ela, né? O Senhor que sabe o que vai ser o melhor para a pessoa. Não é a pessoa que sabe qual vai ser o melhor para ela, mas sim o Senhor saberá qual é o melhor para ela, aonde colocar ela, em tal lugar. Quem sabe é o Senhor. Casamento, tudo. E Ele falará através do Espírito Santo à igreja, ao pastor, à pessoa, um conjunto de pessoas na igreja, para que a pessoa entenda o que é fácil ali, para que entenda qual o caminho que tem que ser traçado. Nas próprias instruções bíblicas que é dada,
está já dando o caminho para a pessoa fazer. Né? Já está relatando o caminho. Se você fizer isso, fizer aquilo, faça assim, faça assado. É o caminho bom. Se você fizer, vai se dar de bem. Mas se você não fizer, vai se dar de mal. Se você quiser seguir seu próprio caminho, seus próprios pensamentos, ou caminhos de outras pessoas, ou pensamentos de pessoas, de demônio, doutrinas de demônio, ensinamentos de homens, de demônio. Se você seguir isso aí, que é errado, você vai ter um futuro mau. Então, de um modo geral, eu tenho, irmão, se eu quiser ser feliz, vitorioso na terra, e ganhar a vida eterna, que é difícil, eu tenho que seguir o caminho que Deus está me propondo, que Ele vai me falar através da palavra dEle, através dos cultos, das manifestações sobrenaturais. Seguir a risca com grande gratidão, com grande amor, ali, que vai dar tudo certo, vai dar tudo feliz. Não precisa estar se preocupando com nada. Né? As pessoas não pensam que estão fazendo certo ou não é? E os pensamentos dela que é certo? É ou não é? Tanta coisa que a pessoa quis fazer, achar que era certo e não era. As pessoas no mundo assim pensam de fazer algo e lutam para fazer. Não querem nem saber não de onde foi que veio esse pensamento. Se é de Deus, se é do diabo, se é da pessoa, não quer saber não. Tem os pensamentos e luta para fazer aquilo ali, e crer. E acha que é correto e não quer largar. Com o caminho que o irmão estava seguindo, né, irmão? O irmão estava achando que era um caminho bom, queria ser cantor de forró, né? Não é um caminho bom, né? Não era para o irmão, né? Hoje já não presta esse caminho, né? Ou presta ainda? Está não quer ser mais não. Mas na época, esse caminho, esses pensamentos que ele tinha, era de seguir esses caminhos, né? Pensava de seguir o caminho, mas Deus pensava ele seguir outro caminho. Então o irmão pensar de seguir um caminho, de ser cantor de forró, e Deus, pensamento de Deus era, não é para ser cantor de forró, não é para ser esse caminho. Então o pensamento de Deus é diferente do pensamento do homem, é mais alto, é puro, é santo, é correto. E o caminho que ele manda escolher também é puro, santo e correto. E ele não deixou o irmão fazer isso, né? Senão, por a alma dele ia se perder ainda. Mais do que se perder. Não deixou ele traçar. É para o irmão ser grato, não é? É para o irmão ser grato por Deus não deixar. Tirar esses pensamentos da cabeça dele, da cachola dele, e não deixar ele trilhar esse caminho que ele quis. Porque ia ser um caminho de dor, sofrimento eterno. E botou outros pensamentos dentro da cabeça dele, para ele trilhar outro caminho. Pensamentos puros, sadios, santos, caminho puro, sadio, santo, que vai gerar alegria na terra e vida eterna. Então, os pensamentos de Deus são maiores, mais elevados, puros, corretos, que geram felicidade, e o caminho que Ele manda seguir também é o único que é bom, perfeito e agradável à vontade de Deus. O resto é o resto, até dizer. A vontade de Satanás nem se fala. A vontade, os pensamentos do homem piorou. Porque o homem é pecador, só pensa besteira mesmo. Não pensa outra coisa. Só pensa besteira. Tem outra coisa. Por causa do pecado, né?
do homem, por causa do demônio que incita, porque ele vê as amizades, mal amizade que ele tem, gera uma vida velha pecaminosa que ele até gosta, né? Mas sofre. E gera dor e sofrimento eterno. Mas o caminho de Deus, como é puro, é santo, é limpo, é correto, o pensamento dele é que você trilhe esse tal caminho, né? Então, a missionária, antes de me conhecer, pensava de um jeito, que queria fazer isso, fazer aquilo, e estava trilhando o caminho mal. E estava achando bom. Mas Deus, a sua infinita misericórdia, não, esse caminho aí, os seus pensamentos são maus, pequenos, e vai levar esse caminho mau, e vai sofrer na terra, mas que está sofrendo dia por dia e vai sofrer eternamente no inferno. O caminho que eu tenho para você é outro. Eu vou lhe dizer quais são os pensamentos que eu tenho para que você venha fazer. Aí disse para ela, ela aceitou e está fazendo, né? E começou a trilhar o caminho da salvação, né? E só se deu de bem, né? Se casou comigo, só se deu de bem. Não tem mais, né? Caminho bom. Ou não é? Era isso que é ela. Quer voltar aos velhos caminhos? Ela não quer nem que eu morra. Quer que eu fique aqui. Né? Então, Deus deu um caminho bom a ela. O pensamento de Deus era outro. Ela pensava que o que estava fazendo era correto, ela sempre queria fazer outros caminhos. Aí Deus mostrou o caminho verdadeiro. Os pensamentos que Deus tem, como diz Jeremias, são pensamentos de paz, de prosperidade. É os pensamentos que Deus tem para o homem. Resta o que? É só o homem fazer o que Deus está mandando, irmão. Só isso. Para que o homem seja feliz. Os pensamentos de Deus e os caminhos que Ele manda traçar é bons, perfeitos e agradáveis. Pode ir sem medo. E Deus vai se responsabilizar. Porque Ele mandou você traçar aquele caminho, Ele vai lhe dar condições para que Ele seja exaltado. Ó, meu Senhor me deu condição nesse caminho que Ele mandou fazer. Ó. Glória a Deus, glória, glória, glória. Obrigado, Senhor. Mas quando não é feito esse caminho que o Senhor pensa, pensei no caminho, mandei a pessoa fazer, ela não quis, não está fazendo o que eu estou mandando. Ou seja, ela vai se dar mal. Porque o mundo é mau, maligno, o demônio é pessoa. Então ela vai se dar mal no mundo. E vai sofrer eternamente. Porque ela soube qual era o caminho bom que ela devia traçar e não traçou. Escolheu traçar o caminho mau. Seguir os maus pensamentos, não os bons pensamentos de Deus. Os próprios pensamentos, como a Bíblia fala, seguir os seus próprios pensamentos, não os de Deus, não os pensamentos do Senhor. Por que ele seguiu os pensamentos dela mesmo? Porque ela achava que era perfeito o pensamento dela. O pensamento de Deus, digamos que ela seja porteiro da igreja, o faxineiro. O caminho que Deus tem para ela é esse. Ela quer ser bispo, apóstolo. Não está satisfeito, não quer esse caminho. A maioria da igreja é assim. E as pessoas no mundo querem ser tudo rei, tudo cabeça, não querem ser a cauda. E Deus não vai fazer todo mundo cabeça, irmão, porque tem os outros para fazer, para servir. Aí todo mundo ser rei, quer cair de servir os outros. Os reis vão ficar todos sentados no trono, esperando um servir o outro, nunca vão servir. E quando Deus manda trilhar esse caminho,
Ele vai dando alegria à pessoa, tanto faz ser um caminho exaltado ou um caminho simples, ele vai dando alegria, e é isso que basta. Porque a pessoa está fazendo a vontade dele. Igual um sonho que o irmão teve uma vez, né? Estava no deserto ali fazendo as coisas, né? Lembra? Aí o homem aparecia, mandava o irmão ficar lá, né? O irmão ficava fazendo, ficava alegre, feliz, etc. Ia recebendo alegria. Porque está fazendo o que Deus mandou. Esse pessoal que faz o que quer, o que os outros querem, o que o mundo quer, o que Satanás quer, o que as más amizades querem, eles sofrem, irmão, não tem alegria, não tem livramento, não tem paz, adoecem, morrem, sofrem. Mas aquele que escolhe trilhar o caminho que Deus escolheu, pode ser um caminho simples ou um caminho muito difícil, mas Deus estará ali para capacitar ele, para dar livramento, para dar paz e alegria e alimento. Amém? Deus tem um caminho para cada um. Quando Deus liberta a pessoa, se manifesta na vida dela, ele já tem um caminho já traçado para fazer. Ele já tem um local para colocar ela. Um caminho a ser trilhado. Liberta o outro ali, vou botar aqui, esse aqui é ali, esse aqui não é cá, esse aqui é tá. Já tem. Deus olha e vê lá o Juan lá, todo engrujado. Aí olha, não, esse aí dá para eu pegar ele, botar ele lá na igreja para ficar dando glória, para ficar ajudando, tá? E aí bota, irmão, aí pega. É isso aí dele, bota lá ele. É assim. O caminho é esse aqui que eu vou dar para ele. Aí se ele for obedecendo, ele vai sempre ficando feliz, ele vai dando condições físicas e espirituais para cumprir aquilo ali. Cada um que ele escolheu para determinado caso, ministério, seja lá o que for, ele dará condições físicas e espirituais e a presença dele para aquela alma fazer, se ela fizer a vontade dele, obedecer em tudo, amá-lo com gratidão e tudo. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar. E a pessoa tem que ser grata ao Senhor por tudo que ela está recebendo. E tem que ser humilde e grato. É sinônimo de salvação. Ingratidão é pecado, irmão. A Bíblia diz é pecado. Você está sendo ingrato a seu Criador, ingrato às pessoas. As pessoas reclamam, irmão. Tem gente que ganha aí 40 mil juiz, né, 50 mil, tem a vida boa, gostosa, não faz nada. Mas sempre está insatisfeito com as coisas. Não está grato. A um que ganha menos está grato, mais grato do que ele. Outro que ganha bem menos está muito mais grato. O outro que não ganha nada, que vive uma vida muito simples, está mais grato do que eles. Tudo tinha que ganhar muito, irmãos. Você está entendendo ou não? A alegria, a felicidade não está em possuir as coisas, não. Tem gente que não tem nada, é simples e é feliz porque tem Deus no coração. E eu conheço gente lá no trabalho mesmo, que é rico e tudo, e é infeliz, é depressivo, reclama de tudo, é ingrato, é infeliz, a gente vê. Já pessoas que não tem nada, irmão, e trabalham direto, mas tem Deus no coração, obedece ao Senhor, recebe a presença dele, são gratos, são felizes, e tem a verdadeira vida. A vida não está naquilo que você possui, a vida está em Cristo.
Você ter a presença dele e se alegrar. Até em meio das aflições, você se alegrar, ter força, não está nem porque você tem a Cristo. Amém? Então sejamos gratos a Deus por tudo, até porque a nossa vida não está aqui neste mundo. A vida do cristão não está aqui. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunte tesouro no céu, porque a vida é passageira. Nós somos tempestados. Daqui um dia estamos chamando para a vida eterna. E aí, o que tu tens preparado? Fazer igual o homem, juntou o alimento na fazenda, encheu os celeiros, construiu mais celeiros, trabalhou, deu a vida dele todo dia para ali, disse: agora eu tenho muito dinheiro para a vida, o resto da vida, estou farto, estou feliz. Aí pergunta a ele: hoje, se pedir a tua alma, o que tu tens preparado? Tu preparou a tua vida aqui, a tua alma tu não preparou. Aí o diabo vai lá de madrugada, ao vulgo, pegou ele, levou para o inferno. Está eternamente sofrendo, nunca mais parar. Mas antes se ele tivesse recolhido no celeiro celeste, né? Se guardar para a vida eterna. Guardar. E a maioria das pessoas não estão se guardando para a vida eterna. Tome cuidado. Agradeça a Deus. Procure uma vida simples, humilde, que já está passando. Já está passando a vida. Não está demorando, né? Não está demorando. Mesmo os novos estão aí, já estão passando. Os velhos já estão mais para lá que para cá. Com a mão na vela no soro. Na vela, outra no soro. Ali morre não morre no hospital, né? Fica aqui o soro. Só arquejando. Qualquer momento a luz se apaga. Qualquer momento, porque 50 anos, 60. O povo tudo morrendo novo. Morreu mais uma pessoa já. Aqui tudo Ceará, em todo canto do Brasil, né? Morreu mais a mulher, o ex-marido matou ela pelas costas, enfiou um punhal nas costas dela. A mulher ainda gritou: não faz isso comigo. Aí ele foi preso. Ele disse que já suspeitava que ela estava traindo ele. Aí foi olhar o celular dela, viu lá a mensagem dela com o homem. Aí disse que perdeu a cabeça, ficou cego. Ele brigou com ela, correu, deu as costas e deu as punhaladas, matou. O inimigo pegou ele mesmo, né? A ira, né? E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher, é ou não é? Mesmo é justo? Ao entendimento que o Senhor me deu, vinha traindo ele. O homem, a mulher, um trai o outro, qualquer traição, você traiu, irmão. Traiu pelas costas, não foi? Ela foi morta pelas costas. Recebeu o que ela plantou. Estão entendendo ou não? O diabo, ele mata as pessoas desse jeito, irmão. As pessoas plantam. Aqui que ela está plantando, o diabo vai matar elas justamente por aquilo ali, e ela vai para o inferno, vai sofrer o quê? O sofrimento, justamente aquele sofrimento que ela fez. O Michael Jackson está lá dançando, né? E sendo queimado. O que foi que ele fez? Dançou. Ou seja, o que a pessoa fez, está recebendo um castigo lá proporcional igual. Isso chama-se justiça divina. Justiça dos homens. A justiça dos homens primeiro é para ser assim: da proporção que você cometeu o crime, você é condenado, né?
você vai receber uma pena de acordo com a proporção aqui, né, na terra, do crime que você cometeu. As leis divinas não pode esquecer que as leis divinas são as leis verdadeiras celestes, que o descumprimento delas leva o quê? O castigo eterno, não é passageiro. Deus abomina o pecado. Mulher rapa as pernas, no inferno os bichos comendo as pernas dela. Por aí, muita coisa, né? Muita coisa. Tem um castigo, são vários, para aquele tipo de pecado que ela fez. O sodomia, a serpente grande com escama de aço entrando, pegando fogo pelas partes. As prostitutas. Cada coisa tem. É o justo que fez a mulher. A traição sempre é pelas costas. Ele vai chegar para a pessoa, vai dizer que traiu ela não. Traição, ou seja, é as costas. Você deu uma paulada nas costas da pessoa, foi a traição. Você traiu, foi pelas costas. Então a mulher traindo o homem, traindo o irmão, pelas costas. Você vai saber. O homem é a imagem de Deus. A glória de Deus, a Bíblia diz. E várias vezes, foi juntando o fardo. Agora o Senhor, vai ser o jeito de Satanás pedindo a alma. O Senhor é justo, não vou entregar a alma, não, gente. Eu sou justo. E Satanás pedindo, para ele matou justamente, usou o homem para matar justo pelas costas. E eternamente vai sofrer e vai passar isso na mente dela, as traição e tudo, e ela morta pelas costas. Ou como o Senhor é justo, do jeito que eu fiz, paguei. Igual o nome do homem, do rei, o Bezeque, né? Não é Bezeque, né? A dor de Bezeque. O rei ímpio. Mas quando o povo de Israel cortou o dedo dele, dos polegares, dos pés, ele do entendimento e disse: do jeito que eu fiz, Deus me pagou. A justiça divina. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Então pratique a palavra, temo a Deus, porque ninguém vai escapar. A palavra, ela é viva. Ela passa séculos, passa eternidade. Ali, tem poder. Ela mesma vai fazer. É um poder, irmão, que faz ser cumprido o que Deus disse. Entendeu? Isso é um poder. A mesma coisa que o Satanás quer pegar a pessoa, furar ela, e a pessoa está coberta sem poder, não consegue encostar, furar. É um poder que protege a pessoa. É poder a palavra. Deus determinou a semeadura, a lei da semeadura, ali vai acontecer, está regindo tudo. Regeu do céu, os anjos se rebelaram e receberam a justa recompensa. Era rebelião. É cumprido em qualquer parte da existência. É automático. É automático o cumprimento da palavra em qualquer ser, seja espiritual, ser humano, qualquer coisa. A palavra é cumprida. Perseverou no mal, vai receber o que fez. Perseverou no bem, vai receber o bem. Por isso que a Bíblia diz: não cansemos de fazer o bem, que ao seu tempo nós colheremos. Pagar o bem, o mal com bem, né? Não o bem com o mal. Pagar o mal com o bem. Deus, Ele é Deus justo. E a mulher ainda disse: não faça isso. A morte chegou, o demônio está ali, não tem conversa não. Não tem conversa. Não tem. O homem falou a verdade, ficou cego. Muitos falam isso. Não sei nem quantas facadas eu dei, fiquei cego, não sei o que houve. Não sei o que foi que houve. O inimigo, ele, obviamente a pessoa é mal, o inimigo se aproveitou e se apoderou dele para fazer o que é mal. Por isso que a gente tem que se afastar das más amizades.
Porque o inimigo usa ali a pessoa de uma hora para outra para lhe ferir, lhe fazer o mal, lhe fazer pecar. Por isso que Deus manda se santificar, se afastar. Porque o inimigo é sujo, ele usa as pessoas. Tem gente que gosta de ser usado pelo Satanás, isso é verdade. Mas tem uns que não. Mas Satanás acaba tomando eles porque estão no pecado e obriga até eles a fazer as coisas erradas. Eles fazem. Depois se arrependem, mas já fizeram. Já fizeram. O mal já foi feito. Tem que tomar cuidado com as pessoas, irmão. Satanás domina e faz elas fazer o que é mal. Pôs a cabeça de cada um. Não é para ter medo, não é para odiar, não é para orar, para ser pé, mas é tomar, ficar com as duas em pé. Ser vigilante, como Cristo mandou vigiar. Que ele fique de redor do diabo. Vamos cuidar. Amém? Não quer morrer, é só obedecer a palavra. Acabou-se. O diabo não vai matar você. Se ele matar, e Deus permitiu, porque Deus quer levar a pessoa para o céu. Acabou-se. Pronto. Então, se estiver fazendo coisa errada, como ele diz aí, que o ímpio, o perverso, largue o seu caminho, se converta. Que Deus, ele é grande em perdoar. Que se ele não se converter, vai cair o caminho que ele está traçando sobre a cabeça dele. Não importa. Amém? Vamos glorificar mais uma vez o Cordeiro. Ai, Jesus! Glória, 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 glória. Santo é o Cordeiro. O sangue do Cordeiro lava todos os pecados. Amém?